respeito, o problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Tá, um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar. Primeiro, eu estranharia muito se houvesse concordância entre o candidato e eu. Até porque ele achou muito ruim de ser chamado de exótico, mas não achou ruim de ser chamado de fascista. Eu falei sobre bauxita de caráter refratário, o senhor não respondeu. Provavelmente o senhor não sabe, não seria nada demais se o senhor dissesse não sei. Porque eu também não sei tudo e nunca disse que sabia. Não detém escolaridade, e eu disse isso a ele, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos como um meteoro eleitoral. Enéas, o senhor tem defendido posições autoritárias como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto, o senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Peço ao auditório que não se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu o ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina o nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado aqui. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele, com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele, em questão aberta. Agora, o outro ponto, o senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita a coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam-se cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso, a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, se eu tenho barba é um problema meu. O senhor não tem nada a ver com isso. A sua visão de exótico... As manifestações são dispensáveis. E, doutor Enéas... Eu termino já. É porque ele por me favor, interrompeu. Terminarei seu tempo já terminou. As suas expressões traduzem apenas a incompreensão do senhor de um sentimento que eu represento, de uma insatisfação coletiva da nação, para com toda essa farsa que existe, apresentando-se um modelo, esse sim, muito que é de uma obrigado, libertinagem. Doutor Enéas. Pois não, senhor. Doutor Enéas, a pergunta é sua para um dos candidatos. Desculpe, eu estava distraído. Eu vou perguntar para o senhor Luiz Inácio. Posso perguntar? Pois não, por favor. Senhor Luiz Inácio da Silva, eu olho para a nossa nação com bastante preocupação, como o senhor deve olhar também, e qualquer pessoa que pense em ser presidente da República. O Brasil exporta minerais in natura. O Brasil é a nação mais rica do planeta,
ter um subsolo rico em manganês, em ferro, em bauxita, em estânio, um número enorme, enfim, em ouro. E o nosso minério todo é exportado in natura. O beneficiamento é mínimo. Isso nos traz prejuízos colossais e nada é feito em contrário. O Congresso, com 1000 discussões estólidas e intermináveis, curvas, e suas excelências, os detentores do poder, curvam-se. Eu queria perguntar para o senhor, e em particular, para um minério importantíssimo, chamado bauxita refratária, bauxita de caráter refratário, qual é a posição do senhor, se o senhor chegar a ser presidente da República, em relação à política mineral e, em particular, à bauxita de grau refratário? Olha, eu tive a oportunidade de visitar Porto Trombeta para ver a exploração de bauxita. O ideal seria que o Brasil fosse detentor de tecnologia suficiente para que nós pudéssemos extrair o minério, para que nós pudéssemos trabalhar esse minério e para que pudéssemos mandar para fora já o produto final do minério. Nem sempre nós temos os recursos para que se invista corretamente nessas empresas. Afinal de contas, não é todo dia que se pode produzir uma Alcoa neste país. É preciso muito capital externo. Eu acho que nós precisamos ter nos minérios uma das fontes de divisa do nosso país, uma das fontes de riquezas mais importantes para nós, e por isso nós precisamos trabalhar a questão mineral com um carinho todo especial, imaginando que a maioria desses minérios não são renováveis, que, portanto, a hora que você tirou ali não vai nascer mais bauxita, não vai nascer mais manganês, não vai nascer, sabe, mais nenhum tipo de minério, e que, portanto, nós precisamos aproveitar esse momento e tentar valorizar para ganharmos o necessário para desenvolver o nosso país. Doutor Enéas, o senhor tem 2 minutos para a réplica. Eu discordo radicalmente do que o senhor disse. Eu falei sobre bauxita de caráter refratário, o senhor não respondeu. Provavelmente o senhor não sabe, não seria nada demais se o senhor dissesse não sei. Porque eu também não sei tudo e nunca disse que sabia. O senhor não sabe e não disse. A bauxita... Um minutinho, senhores, por favor, a bauxita de grau refratário, de caráter refratário, ela tem impurezas em nível muito menor do que a bauxita que o senhor conhece. Ela tem óxido de silício, óxido de titânio em quantidade mínima. Só 4 países do planeta detêm bauxita refratária. São a China, o Brasil, a Guiana e Suriname. Não há cotação no mercado para a bauxita refratária. O processo de transformação, de obtenção de alumínio é barato, senhor. Basta a calcinação da bauxita refratária. De forma que é antinacional, é política de entrega do patrimônio nacional dizer-se que nós precisamos de divisas. Porque se nós trabalharmos com a bauxita refratária e nós a transformarmos em alumínio, nós trabalharemos não com esse valor ínfimo que ela tem no mercado internacional, e sim com valor considerável. Basta lembrarmos que nós exportamos 50 mil toneladas desse minério e ganhamos pouco mais de alguns milhões de dólares. De forma que é uma política antinacional, por excelência, essa que o senhor propõe. Candidato Luiz Inácio da Silva tem 1 minuto para a tréplica. Bom, primeiro, eu estranharia muito se houvesse concordância entre o candidato e eu. Até porque ele achou muito ruim de ser chamado de exótico, mas não achou ruim de ser chamado de fascista. Eu quero dizer alto e bom som, e aliás eu disse isso no outro debate, de que eu não sou candidato a Deus. Eu sou candidato a presidente da República a apresentar, e apresentei não com discurso, mas viajando esse país, um programa para tirar o Brasil da miséria que ele se encontra, para resolver o problema do desenvolvimento desse país, da geração de emprego, da agricultura, da reforma agrária, da educação, da saúde. E, portanto, é isso que eu estava disposto a discutir. Quando eu falei dos nossos minérios, até porque não sou nenhum geólogo,
Né? Se fosse assim, eu ia trazer o professor Aziz Abissaber, presidente da CNBB, para sentar no meu lugar, para saber cada nuance, cada vírgula de cada minério. O que eu tenho é uma política mineral para esse país, de que nós queremos explorar isso com um carinho todo especial e fazer disso uma coisa para a manutenção cada vez mais da nossa soberania. Muito obrigado ao candidato Luiz Inácio da Silva. Nós estamos sentindo que a temperatura está subindo no debate. No próximo bloco, os candidatos continuarão. O senhor está me tirando. O senhor tem toda a razão, O doutor senhor está me Enéas. tirando um minuto preciosíssimo. Não. Eu não estou lhe tirando. O senhor tem toda a razão. Eu estou reconhecendo que o senhor tem 1 minuto à tréplica. Por favor. Eu queria dizer para os senhores telespectadores o seguinte: um presidente da República, mais do que qualquer outra coisa, tem que ser um estadista. Sei que não tem. Tem que conhecer as questões nacionais em profundidade. Não basta andar pelo Brasil... Doutor Enéas, nós não devemos persistir no erro quando erramos. Eu errei. O senhor não tem agora o direito à tréplica. O senhor terá no próximo Não. bloco. Não. O senhor quase me convenceu, mas não me convenceu. Nós teremos, doutor Enéas, teremos a oportunidade de novas inquirições, de novas perguntas entre os candidatos, logo depois do intervalo.